Política em Off, começando agora mais um programa de análise aqui do contexto político nacional, nesse ano tão complicado e tão maluco, ano de eleição. Para você ter uma ideia, hoje a gente está gravando e no dia de ontem, né, anterior ao dia dessa gravação, eu estava num evento partidário de definição de candidato ao Senado Federal dentro de um hospital, simplesmente porque o político em questão estava internado, não tinha tempo por conta da janela partidária e a reunião partidária foi lá dentro do hospital, para você ver o nível de loucura que é esse ano eleitoral. Não é isso, Jefferson Rodrigues, meu amigo jornalista e também consultor de marketing político, que está aqui comigo para debater mais um tema relacionado a esse ano eleitoral. É a primeira vez que eu vejo o fato de uma definição de candidatura no hospital. Emoções ali monitoradas, né? E uma reunião de quase 5 horas de duração com a equipe médica ali no pé para acabar logo e o paciente retornar para o quarto do hospital. E foi nessa. Definiu-se. Mas foi inusitado, no mínimo inusitado, como é inusitado também o personagem que a gente vai conversar aqui hoje, que é, Jefferson, o Renan Santos, o candidato do novíssimo aí partido Missão, né? O Missão que é uma criação do MBL. Então o MBL ele conseguiu aí formalizar um partido político e está lançando o Renan Santos como candidato à presidência da República. Nessa data que a gente grava o programa, o Renan aparece aí com 1,2, segundo a Paraná Pesquisas, de intenção de votos para a presidência da República. E a gente vai debater um pouco, né, Jefferson, sobre esse formato diferente que o MBL, que o Partido Missão utiliza para mobilizar principalmente a juventude e aí tentar aí alçar voos maiores nas eleições desse ano. O Partido Missão que trouxe para si, né, que já era do MBL, o Kim Kataguiri, deputado federal, então que saiu do União Brasil nessa janela e foi para o Missão. Não é do Missão, mas em São Paulo tem a vereadora lá, a Amanda Vettorazzo, que é que é do MBL também, e que não pode fazer a mudança partidária nesse momento, pois ela não é deputada, não é a vez dela ainda, mas na janela própria ela fará isso. E é um movimento que mobiliza juventude. Não é isso, Jefferson? Pois é. Antes da gente falar de juventude, a gente pode focar nisso aí, mobilização. O MBL ele tem uma capacidade, com toda uma estrutura para mobilizar, para engajar, para, no caso do ambiente digital, de redes sociais, de YouTube, enfim, de distribuir muito bem o seu conteúdo, de se fazer ser ouvido, né, fazer o seu conteúdo chegar nas pessoas. Isso é uma capacidade que faz escola na política brasileira. Não é comum, é algo só deles. A gente pode falar assim, não, o PT é um partido muito organizado na sua estrutura de comunicação. Sim, mas é um modelo muito, eu não queria dizer ultrapassado, mas é um modelo mais antigo daquela estrutura partidária de comunicação. A direita brasileira que vem aí com a ascensão do Bolsonaro à presidência da República tem também um poder de comunicação muito forte, uma boa utilização até um tempo atrás do Telegram, a distribuição de informações, tudo. Ok, mas o MBL é diferente. Ele tem eu diria que eles entendem, primeiro, muito bem o mecanismo das redes sociais, a linguagem, o estilo das redes, e quem está com eles, de fato, é engajado. Eu acho que isso também faz muita diferença. São pessoas que elas estão ali, de fato, não que os outros talvez não estejam, mas tem um diferencialzinho, né? Então,
Acho que essa é a largada. A capacidade de mobilização deles é muito forte. E aí você traz a juventude. Vídeos, materiais que o Renan já tem usado para se posicionar, para se apresentar também nesse começo de movimentação, são materiais muito a cara de rede social, né? São materiais que você vê que é aquilo que a gente consome na rede social e é aquilo que o jovem consome na rede. Então, ele está sabendo falar a linguagem dessa turma, que aí a gente pode até dividir, não sei se já vale a gente entrar nos perfis de eleitor agora, mas eu vou só deixar aqui no ar, que é um jovem que vai votar e que ele já está fisgando para ele, mas também ele já está falando com um jovem que às vezes não tem título, não vota esse ano, mas já é um eleitor em formação para o futuro. Então, esse é um ponto que eu vou falar num segundo momento aqui, da missão do Missão, mas hoje ele tem uma capilaridade, uma facilidade para falar a linguagem ali, com uma massa de eleitores jovens muito forte, e eu acho que é um ponto que nós devemos acompanhar, é um ponto que merece ser acompanhado para ver o fôlego que isso vai dar quando a gente vê a campanha mesmo, né, sendo discutida. Nesse momento pré-campanha, nem todo mundo está ligado, então vamos ver qual o fôlego que ele vai ganhar nessa conexão aí com os jovens. E aí, no segundo momento, eu quero te escutar um pouquinho, você que já acompanhou eventos e tudo do partido, para eu poder falar dos desafios que eu enxergo para ele. Maravilha, eu coloquei inclusive essa foto aí na tela para ilustrar bem, né? A gente tá vendo os dois Renans aí, o Renan Santos e o Renan que vai ser o candidato. O de azul é o Renan que será candidato ao governo do estado de Pernambuco pelo Partido Missão. E você vê ao fundo na foto a cara da juventude. Né? Você vê que eu estava nesse evento aí, foi a apresentação do Renan Santos como pré-candidato à presidência da República, foi aqui no Marco Zero, no Recife Antigo, e foi incrível como o público é formado de jovens, adolescentes, pessoal que está saindo ali da adolescência, jovens adultos, que militam em torno de uma mensagem muito bem definida e é um movimento que tem bandeiras muito claras, muito fortes, no sentido do apelo, e que as pessoas, que esses jovens estão se conectando com essa mensagem. Então o MBL consegue fazer esse link com a juventude, trazer a juventude para perto de si, para construir essa militância, essa mobilização de gente tão nova. Aproveitando, eu quero colocar aqui quero colocar aqui na tela para a gente ver também como foi esse ato, né, aqui no Recife. Isso foi lá em janeiro, tá? Então fui conferir. Eu gosto, tá, Jefferson, de conferir esses eventos aí de lançamento de pré-candidaturas. É um passatempo também. E aí eu fui ver o Renan Santos. Algumas coisas que são bem interessantes, tá? O Renan, desde o momento que pousou no Recife, ele começou uma live que só terminou quando foi embora de novo do Recife. E olha que ele passou nos dias seguintes em outras cidades da região metropolitana. Então, primeiro ponto, lives. Então, todo mundo acompanhou em tempo real a agenda do Renan Santos aqui. Sabe aqueles momentos que uma liderança vai chamar um político assim num cantinho para conversar, para fazer alguma negociação, para fazer alguma pontuação e tal? Não existe com eles, porque eles estão ao vivo, literalmente 24 horas por dia ao vivo. Então
Não tem como pegar o candidato assim de lado e conversar com ele. É tudo em tempo real. É um grande Big Brother o trabalho que eles fazem. Aí, aliado a isso, grupos de WhatsApp regionalizados, mas são grupos que têm hierarquia, tá? De coordenações e tal, regionalizados, e que a gente consegue ver a organização que foi construída ali. Não é uma coisa que está surgindo a esmo, tá? Tem estratégia ali, tem um trabalho de narrativa, tem um trabalho de mobilização, tem um trabalho de se chegar ao público que eles querem. Eles fazem um trabalho muito interessante também de cortes, né, com vídeos, e saem distribuindo esses cortes de vídeos em diversos perfis nas redes sociais, em todas as redes sociais, e eles conseguem chegar, ter um alcance muito grande com toda essa estrutura. Então, esse foi foi o ato no Recife que, ao meu ver, foi muito exitoso por ser um lançamento tão prévio, né? Foi dia 12 de janeiro. Ser no Recife, né? Que é uma terra. Pernambuco é um estado historicamente de esquerda, então, um estado historicamente lulista. Então, conseguiu mobilizar a juventude para esse evento. Mas, para você ter uma ideia, Jefferson, e quem está assistindo a gente, como tudo é uma questão de comunicação, de como se passa a mensagem, teve esse BO aqui, que eu vou compartilhar a tela também. O evento teve, assim, essa quantidade de pessoas, talvez aqui 150 a 200 pessoas, tá? Ao entorno do Renan. Mas a mensagem que eles queriam passar na rede social era dessa aqui, né? Que foi um evento mais robusto e tal. A própria Amanda Vettorazzo, ela diz aqui na publicação dela que Renan Santos parou o centro do Recife e que ele teria muito mais que os 2% na época que ele tinha nas pesquisas. Mas esse aqui foi essa aqui foi a dinâmica do evento, né? Que ele chegou para conversar com a militância. E, assim, ao meu ver, para o projeto que está nascendo agora, foi uma mobilização positiva. Mas aí deu esse problema, né? Desse problema que a direção do MBL não gostou que esse vídeo vazou, e acabou que um militante deixou o MBL por conta desse ocorrido, né? Mas por que eu trouxe tudo isso, Jefferson? Para a gente entender que a gente não pode se enganar que qualquer movimento pode ganhar as ruas e ter força e de repente, ganhar o destaque de se tornar um partido político e, de repente, eleger um representante do povo, se não tiver comunicação, se não tiver um trabalho de marketing por trás. Então, eles fazem mobilização, fazem cortes, eles se preocupam com a imagem. E aí a gente vê que o porquê que o MBL cresceu tanto a ponto desse ano estar com o candidato à presidência da República, né? E, como você falou, que é uma nuance muito interessante, mobilizando gente que talvez nem vá votar ainda esse ano, vai votar somente na próxima eleição. Isso é um ponto muito, muito interessante, que talvez seja o grande ponto aí do positivo do MBL, do Partido Missão, para essa eleição, uma vez que a gente sabe que chegar à vitória é muito difícil, né? Perfeito, porque chegar à vitória é um desafio, né? O que o Renan tem hoje pela frente é o desafio de conversar, de estabelecer um diálogo de confiança com uma massa de eleitores que aparentemente
a gente, pelo que a gente está vendo em pesquisas, a gente escuta em pesquisas, nas quantes. Quantes dão a retratos ali de momentos, enfim, e nas quais e tudo. Ele está muito bem posicionado entre os nomes que estão presidente Lula, Flávio Bolsonaro. Nós vamos ver agora como que vai ser o desempenho do Caiado, agora que não tem mais, né, que ele já está sozinho. Então, o próprio ex-governador Romeu Zema, que já está fazendo um trabalho, já está naquele patamarzinho dele, enfim. O Renan vai precisar se mostrar para um grupo de eleitores que, a meu ver, ele já está com outros nomes no radar. Então, ele precisa. O desafio dele seria furar esse bloqueio. É muito desafiador e eu acho que ele é novo para o paladar de boa parte do eleitorado brasileiro. Eu ainda enxergo que o eleitor brasileiro, principalmente se tratando de presidente da República, ele faz uma linha de corte imaginária na cabeça dele, uma linha de corte etária. Então, o Renan, eu acho que ele... Às vezes as pessoas vão ser entusiastas, vão concordar com as ideias dele, mas ele ainda é muito novo, ele pode esperar mais um pouquinho. Então, são pontos desafiadores aí. Um partido novo está estreando na eleição, então existem muitos desafios aí para você colocar uma candidatura presidencial de fato competitiva na rua. Mas não tira o mérito do quê? Da construção de um projeto político. E que aí eu acho que é o que a gente falou. Existe um trabalho consistente de comunicação que hoje, eu destaquei, né? A gente falou, está conversando muito bem com a juventude, com uma juventude que talvez não vote, mas você já está transformando essa pessoa num eleitor potencial para daqui a 2 e para daqui a 4 anos. Isso. Então, isso para mim é a visão de o que a gente quer a médio e a longo prazo. Sim, acho bacana quando a gente enxerga essa visão. Até porque, Jefferson, o perfil do político do MBL é um perfil daqueles políticos que são mais combatentes, né? Aqueles que vão denunciar e vão atrás. Que é um perfil que casa muito com vereador, tá? Então, daqui a 2 anos a gente tem eleição para vereador. Então, talvez esteja se formando aí um eleitorado interessado nesse tipo de política, que é aquela política do combate, né, que vai lidar da denúncia, que fica, que fiscaliza. Fiscaliza em cima, né? Incisivo. Exato. E construindo esse público interessado nesse político, daqui a 2 anos eles estão lançando aí um monte de vereador pelo Brasil e conseguindo eleger um monte de vereador pelo Brasil, entendeu? Então, que se tornam deputados 2 anos depois. Exato. Então, a gente tem, de fato, um caminho que eu acho que... a gente não pode olhar a candidatura do Renan, a gente não pode olhar para o Missão, essa estreia do Missão, e falar assim, mas sabe aquela coisa meio preconceituosa até, mas não tem a menor chance próximo. Não é assim. Nós temos que enxergar todo um conjunto aí de projeto político. Exato. E se a gente olhar assim, existe de fato um caminho traçado para ser percorrido. Acho que daqui para frente, o que a gente vai começar a observar à medida que ganhar corpo é como vai se dar o crescimento e a comunicação com outras faixas etárias, com outros perfis de eleitores, para a gente poder entender melhor como é que está se dando essa aceitação, esse diálogo. Mas, assim, eu ficaria de olho, eu acompanharia, né, convido as pessoas a prestarem atenção e, principalmente, verem a forma como a comunicação é feita. Você que está assistindo a gente, você pode não concordar com nada do que eles estão falando. Você pode estar do lado do espectro oposto. Ok. Mas observa a forma como a ideia é exposta, é defendida, é comunicada ali. Tem muita eficácia.
é muito que está sendo consumido hoje. Acho que isso é um mérito muito grande deles. E vamos complementar, você falou de vereadores e tudo, mas não sei como está essa montagem de nominatas estaduais, mas também você ter eleição de deputados federais. Isso com certeza está no radar deles. Fazer uma bancada ali ou conseguir colocar um número interessante de deputados federais. Sim, sim. É até importante para o crescimento do partido, né? Partido novo que começa praticamente sem nada e que vai precisar ter os deputados federais. Mas eu também acho que é eu vejo nos perfis que foram escolhidos como pré-candidatos, pelo menos localmente aqui em Pernambuco, que é um pessoal que ainda demanda um processo de maturação na política, entendeu? Uhum. Então talvez seja justamente isso. Estão se lançando como um partido agora. Lógico que na cabeça de todo mundo que eu digo que faz parte do movimento, a ideia é que todos sejam eleitos. Mas a gente que faz análise, que faz campanha, a gente sabe quando o candidato está maduro ou não para ser candidato ou para ser eleito. Uhum. Então, eu vejo alguns perfis ainda demandando maturidade política para poder se desenvolverem como candidatos e chegarem a uma eleição. E aí, talvez, essa maturação passe por essa eleição enquanto candidatos, para que na próxima eleição eles cheguem mais maduros, e se não forem eleitos na próxima eleição, ou se forem eleitos na próxima eleição, 4 anos à frente, aí eu acho que há uma tendência muito grande da gente ter um fortalecimento do Partido Missão com a eleição de vários deputados federais no Brasil todo. Por conta desse processo de maturação pelo qual eles vão passar, entendeu? Sim. Mais ou menos, só para trazer um ponto para você, o Partido Novo passou por isso, né? Isso. A primeira eleição que o Novo estreou como partido, eu atuei, isso foi em 2016, eleições municipais, eu atuei numa candidatura a vereador na cidade do Rio de Janeiro. Você tinha um perfil, era também, o Novo pregava isso, não tinham políticos de carreira, eram empresários, empreendedores, pessoas que nunca tinham tido contato com a política em si. Então, nós tínhamos claramente pessoas que você fala assim, ainda não tem o traquejo político, até mesmo para lidar com o eleitor. Sim. Mas é o que você vai amadurecendo, faz parte do processo. E você vai tendo, dali a 2 anos, quando a gente chega em 18, eles conseguem, eles já conseguem fazer uma mínima bancada de federais ali, bancada que fez barulho, inclusive, que teve uma atuação muito forte. Então, assim, é um processo. Sim, com certeza, com certeza. Os próprios resultados, né? Eu acho o deputado Kim Kataguiri um deputado muito atuante, entendeu? Independente se as pautas a gente concorde ou não, mas é um cara que é atuante, tá ali. Ele tem projeto, ele é alguém que apresenta projeto. Participa de debate, é atuante, isso ninguém pode negar, entendeu? E eu vejo na política geral, no desejo geral do cidadão brasileiro, essa demanda por políticos atuantes, que trabalhem. Então, lógico que vai se alinhar à questão ideológica de cada um, mas é uma qualidade que eu vejo que é muito apreciada pelo brasileiro hoje, no atual momento de pensamento político dos cidadãos do Brasil. Porque aí a gente vai ter que, até desviando um pouquinho do foco desse nosso programa, mas a gente também mediu quanto esse político midiático que pauta sua atuação única e exclusivamente por vídeos de rede social, o quanto ele vai ser bem aceito ou se
a gente vai voltar a ter um pouquinho mais de espaço para aquele político parlamentar mesmo, que pensa, que tem projeto, né? E nesse aspecto, a gente jogando, então, no campo da direita, o deputado Kim Kataguiri, ele é um deputado que ele tem presença nas redes sociais, mas ele é um deputado de projeto, de atuação. Ele não é a pessoa que só faz festinha nas redes. Então, há uma diferença muito, muito clara aí que a gente vai ver o comportamento dos eleitores, como é que vai ser a avaliação deles, né? Tô curioso para ver como é que vai ser esse resultado do Missão esse ano, Jefferson. Realmente é uma incógnita que vale a pena a gente ficar de olho e a gente estudar esse fenômeno, que querendo ou não, sim, é algo que mexe aí com a sociedade, né? A juventude chegando para votar, é algo que toda eleição se faz um trabalho para tentar atrair essa juventude, e talvez o Missão hoje seja a vertente que melhor consegue fazer essa condução da juventude para a urna, né? Não é isso? Aparentemente o que nós estamos vendo até o momento, aparentemente sim. Eles encontraram a forma de falar claramente, de forma objetiva e na linguagem com esse público. Então, acho que eles podem estar ocupando ali uma lacuna no imaginário de uma grande massa de jovens que às vezes nem gosta de política, né? Isso, exatamente. Às vezes não gosta de política, mas gosta de alguma coisa que viu de bacana ali no movimento. Então, acho que, assim, fechando muito aqui o meu raciocínio, capacidade de mobilização, entendimento do jogo da comunicação, mais um desafio de furar uma bolha. Eu colocaria, então, hoje o Missão, e aí a candidatura do Renan, ela vem junto com isso. Nesse ponto, eles têm dois ativos muito fortes, essa grande mobilização, essa grande comunicação, e eles têm esse desafio que é furar uma bolha na direita, mostrar para a direita que eles são até mais direita do que o Flávio. Eu vi uma entrevista do Renan em que ele diz isso. Não, direita sou eu, o Flávio é centrão. Uhum. Então, é um raciocínio muito interessante, mas eles vão ter que... É o desafio de furar essa bolha e se conectar com outras parcelas do eleitorado, com outras regiões do país também. Isso aí a gente vai acompanhar nos próximos meses aí, ver o desenrolar desse projeto. Vamos lá, tô curioso. Jefferson, a gente fica por aqui, mais um aí Política em Off, valeu, tá? E vamos nessa, qualquer momento a gente volta, pessoal, com mais um tema aí relacionado à política, às eleições. Já aproveita aí, se inscreve, ativa as notificações, deixa aí teu like e deixa teu comentário também sobre esse assunto que a gente debateu hoje, o MBL, o Partido Missão, o Renan Santos, até onde vai esse fenômeno, né? A gente pode estar chamando assim, fenômeno que está mexendo aí com a juventude, trazendo a juventude para a política. Até onde eles conseguem chegar nesse ano eleitoral? Deixa aqui tua opinião. Jefferson, obrigado, viu? Valeu, até a próxima. Até a próxima, vamos lá. Até mais.